Cláudia, Sim. tens 5 minutos? Edina, tens 5 minutos? Sim. Olá, Olá, cá estamos nós, outra vez. verdade. Boa, Para o nosso boa, segundo episódio do Tens 5 minutos? Tens 5 minutos. E está a correr muito bem. Tá. Hoje, adorei. Boa. Adorei a experiência, adorei a edição. Pensava eu que nunca ia gostar daquilo, afinal. Não, olha, foi assim muito, muito fixe. E o feedback das pessoas, gostei muito. É verdade, é verdade. Claro, umas coisas boas, outras más, tá, faz parte. Estamos aqui para melhorar. Isso é uma dica para quem sabe que é. E hoje trago uma grande brincadeira. É? Estás preparada? Não sei. É porque a Cláudia não sabe o que é que eu trouxe para abrir este episódio. Tu. Então, podes-me dizer o abecedário? O teu abecedário? A, B, C, Q. Está lá a tentar. Não é assim. Não, mas aquele que aprendeste na escola. A, B, C, D. É. F, G. Queres que eu cante? Não. Ah, olha, tipo do panda. Panda e os caricas. É isso mesmo, ou seja, normalmente estamos habituados a abecedário, A, B, C. O meu não é assim. É um bocado assustador, tu já o conheces. Como assim? P, T, Q, B, D, G, M, N, N. Parece assim um contínuo sonoro sem significado. Mas no fundo o que estamos a fazer é, em vez de dizer o nome das letras, porque tal como tu te chamas Cláudia e eu me chamo Edina, as letras têm nomes. Mas nós não estamos a, no fundo, quando as lemos, não as chamamos pelo seu nome, mas sim dizemos o seu som. O som. É Sim. isso. E portanto, no fundo, este alfabeto meio que cantado, que eu acho um piadão, é nada mais nada menos que os sons. Portanto, os sons das letras, em vez de dizermos o abecedário, é o acesso direto. Mas só tu é que sabes isso. Não sou só eu. Sabem todos os terapeutas da fala, todos os linguistas, portanto, assim, a malta que estuda a fonética sabe e gere-se muito por os sons e pelos símbolos em vez das letras e o nome E das dos nomes. letras. Ok. Sim, Certo. até porque há muito esta confusão, e hoje vamos falar um bocadinho sobre isso, então, mas há o A, e isso eu acho que já é mais conhecido, né? Cada vez mais, que até tu brincas com isso. Há o A é o nome da letra, a letra chama-se A. Então, mas o A tem quantos sons? A, an. E é só um exemplo. Portanto, no fundo, a nossa língua não é transparente, e isto quer dizer o quê? Não é cada letra que corresponde a um único som, e como não há essa transparência, acaba por ter estas coisas que depois os miúdos se queixam, não é? Por palavras deles, mas isto é tão complicado, não podia ser mais simples, eu tenho imenso a dizer isto. Mas, Edina, mas porquê é que tem que ser assim? E porquê é que não é sempre esta letra? Eles fazem muito isso com o S, eles enerva-lhes imenso, mas porquê é que aqui é 2 S? Porquê é que não é tudo só com um S, não é? Pronto, portanto... E muitas vezes também dizem, né, que eu até sei qual é a letra, mas quando quero ler eu não sei o que é que tenho que dizer. É isso mesmo, sim. E nós antes até deste episódio começar, estávamos aqui a falar de um caso que a Cláudia também conhece muito bem, de uma menina que eu estou a acompanhar agora no processo de aprendizagem de leitura e da escrita, já com algum atraso em relação à faixa etária, e ela hoje já começou a fazer essa tal flexibilização fonémica, que é aquilo que é maravilhoso, não é? Portanto, eu até estava a dar o exemplo na palavra bonito, ela fez mesmo isto, porque ela ainda faz silabadamente, portanto o B e o O, bó, o N e o I, ni, o T e o O, tó, bonito, e eu sem dizer nada, mantive-me em silêncio, e ela, bonito, o Ivo é bonito, e ainda fez a compreensão total. Certo. Pronto, portanto é isto que nós queremos, mas para chegar lá a criança tem que ter um conhecimento sobre a sua língua, e esse conhecimento parte dos sons. No fundo é isso, que para muitos de nós é inconsciente. Por exemplo, eu não me lembro, tu lembras-te de teres pensado sobre isto quando aprendeste? Não, aprendeste e pronto. É curioso, é muito curioso. E tu aprendeste por que método? Lembras-te? E de igreja? Pois, então aprendeste pelo fonético-silábico. Ok. Pois, aquele que depois chega ao analítico-sintético, que é o que ainda se usa muito, embora agora haja muitas escolas já com o método global para a turma toda, o das 28 palavras, já há muitas turmas a aprender assim, mas não é muito comum. Portanto, o mais comum continua a ser o fonético-silábico, e na nossa altura eu acho que era esse e Sim, pronto. eu acho que sim.
Quer dizer, não que eu pensasse muito sobre isso na altura, não é? Pois, eu também Mas não. acho que todos aprendíamos igual. Era não é? tipo que o letra, P- que letras é que já deste? Que letra é que estás Isso, a usar? isso, E mais ou menos todas as pessoas Sim. andavam É ali muito no- engraçado. Os teus no filhos mesmo- aprenderam por este método, fonético-silábico também. O mais velho sim, o mais novo não está a aprender assim. Pois. Provavelmente é um analítico ou sintético. A professora foi-lhes dando frases e Eles partem do texto. do texto. É um método global, mas eles vão analisar, mais à frente, analisam a sílaba e o fonema. Sim. Portanto, é Portanto, eles analítico partem ou sempre do sintético. texto. Eles em setembro já estavam a produzir texto. Uau! E foi muito engraçado na reunião de pais, na Diferente, primeira, sim. Sim. quando a professora disse os vossos filhos vão começar a escrever textos e as pessoas ficaram como assim? Mas a verdade é que na turma está a resultar super bem. Pois, E sim. portanto partem-se um textinho, não é? Não é Sim. uma frase, não é? Dividida Claro. ali em três partes. Eles vão... E depois, porque procuram também muita ligação emocional, não é? Ah, Portanto, é sim, um sim, texto sim. que é Ah. produzido pela criança com base no que fez no fim de semana. que giro. Sim. Portanto, a criança Isso já diz... são outras vias. É pegarmos nos métodos globais e analítico-sintéticos, porque eles depois vão ser desconstruídos, mas já mais ali pelos métodos mais naturais. É o método natural. Sim. Não é? Pois, é muito curioso. Portanto, eles dizem o que é que fizeram no fim de semana, portanto, assim, uma frase, não é? Fui à praia jogar à bola. Uhum. E depois todos trabalham aquilo, não é? Portanto, Que giro. começam pelo texto, depois vão à palavra Uhum. e depois vão ao som. E é Pois. muito engraçado porque nesta fase, portanto, estamos em fevereiro, final de fevereiro, o Duarte já consegue ter ali alguma percepção em termos da ortografia, precisamente. Não, mãe, porque entre X letras isto tem que ser Que giro. Eu adorei, eu tenho que partilhar contigo. Então o Duarte respondeu a uma mensagem minha do teu telefone e eu achava que era o Dinis, que eles têm as vozes muito parecidas, e o Duarte, não, Edina, fui mesmo eu que li isto tudo. E eu pensei, pumba, Edina, que é para estar escalada. Que fixe. Pois ele já está muito... Sim. Pois, porque no fundo dá-lhes ali uma perspectiva muito visual. É assim, eu sou muito sincera, às vezes quando os pais me perguntam diretamente, mas terapeuta Edina, qual é o melhor método? Não existe melhor método. E qualquer método é bom quando a criança tem as vias todas disponíveis, seja ela a visual, a auditiva, a fonológica, a lexical. Portanto, se isso tudo estiver a funcionar bem, no fundo, se a base linguística da criança e clínica estiver ok, o método é todo bom. O melhor método é que ele funciona, não é? Também, sim. Exato. Depois, para quem tem alguma divergência neste processo, o melhor método é o que funciona. Sim. Portanto, muitas das vezes é por tentativa e erro. Este está a funcionar melhor aqui, este funciona pior acolá. Mas no fundo é isso. Para quem tem alguma divergência do processo de aprendizagem, tem que se perceber primeiro porquê que vem essa divergência, de onde é que vêm essas dificuldades, e depois tentar aqui ajustar o método. Para crianças ditas de desenvolvimento normativo, qualquer método será bom, portanto eles vão aprender. Depois nós sentimos é que há uns que são mais rápidos, como esse que tu estás a falar. Eu já li algumas coisas sobre o método natural. É muito giro. E por acaso até trazia aqui para te perguntar, entretanto já estamos aqui a saltar, mas isto é, lá está, as conversas são como as cerejas, que é métodos construtivistas. Curioso. Eu não sabia disto. Que tem muito a ver, inspirados aqui no Piaget, no Vygotsky. Isso. E eu, por acaso, não conhecia, já tinhas ouvido falar. Uhum. Giro. Por acaso, não fazia ideia e tem muito a ver com isso, com a contextualização, com a descoberta do dia-a-dia, com a motivação da criança. Olha, muito... Porque, no fundo, nós também observamos isto, não é? Sempre que há uma ligação emocional à aprendizagem, Sim. A criança aprende. É muito mais aprende facilitador. melhor, não é? Sim. Existem estudos neurológicos que justificam isso. Sim. Tem a ver com a libertação de uma série de hormónios e de neurotransmissores quando estamos felizes e com vontade de aprender. Na minha primeira entrevista enquanto terapeuta da fala, eu disse essa frase. Sem ter nunca estudado nada disso, ou seja, foi uma frase que me saiu. Trabalhava com patologias muito graves e com crianças com muitas dificuldades bastante acentuadas, e disse isso. Mas então qual é a base do trabalho? A felicidade. Se estiverem felizes, aprendem ao ritmo deles. É muito curioso. Claro. É muito curioso. Bom, trouxemos um estendal, Mas Cláudia. estou farta de olhar para isto. Tu percebes imenso de abecedários, percebes imenso de linguagem. Mas quer dizer, quem te vê escrever... É uma vergonha. São erros ortográficos, não é? Sim, já reparaste aqui. Primeiro que tudo, sabes o que está aqui escrito, mas só porque sabes o contexto. Ou achas que chegavas lá? Não, aqui algumas letras assim. é fácil, não é?
Eu hoje tive aqui uma menina numa sessão. Ok. Estivemos aqui a descobrir isto em conjunto, não é? Que giro. Porque isto está aqui desde há bocado, né? Já há umas horas. E ela também ficou assim um bocadinho impactada. A menina de quarto ano, ela ficou assim um bocadinho impactada por carga d'água, que tínhamos tantos erros ortográficos E tantas falhas e aqui na parede, omissões. não é? E S escritos de uma forma e escritos de outra. Essa é muito boa, os S escritos de uma E forma. T's, não é? Isto mais parecia um T, mas de repente afinal não era um T. Sim. Portanto, pronto, eu tenho uma ideia do que é que isto possa ser, mas se calhar explicas, não é? Para Vou não explicar, parecer que... sim. Então, no fundo, o que está aqui neste estendal é aquilo da brincadeira que começámos. Portanto, os nomes das letras ao invés dos sons e os símbolos. Estes são os símbolos do alfabeto internacional fonético e, portanto, lá está, é internacional, eles são assim, não existe S's. No fundo, como é que eu ia te explicar? Existe S's, mas não existe, por exemplo, a diferença entre S, dois S, C de cedilha, não. Portanto, é um símbolo que corresponde diretamente a um som. Ponto final. E por isso, quando a Cláudia diz, mas porquê que uns S são de uma maneira, outros são de outra? É porque não são S's. Este símbolo assim mais esticadinho, parece um S mais esticadinho, é o sh, é o som sh. Portanto, por exemplo, se formos escrever chapéu, também começará por este símbolo. E enquanto que, por exemplo, aqui este S, nós sabemos que 5 minutos, né? Tens 5 minutos. Não se escreve com S, certo? E não tem só 4 letras. Pois, essa foi logo a Cláudia. Isto está mal, tem 4 letras. Pronto, não tem só 4 letras, mas tem 4 sons, porque se formos pensar, que é uma coisa que... Olha, sabes, é uma coisa muito curiosa e que, como tu sabes, e até posso dizer, eu estou a fazer um curso de consciência fonológica específico para professores e educadores de infância, e é muito curioso porque na primeira palestra, acerca desse tema, uma das coisas que mais se levantou foi a dificuldade do próprio aluno em interpretar coisas destas. Certo. Consigo imaginar porquê. Sim, é porque é engraçado, os professores disseram-me uma coisa que é, o aluno não consegue perceber e o próprio adulto também não consegue perceber nem explicar. Por exemplo, eu lembro-me na palestra, parecido com o 5, eu pergunto, então 5 tem quantos sons? E as pessoas todas, as adultas todas e adultos, vão responder que tem 5 sons e não tem. Porque se vocês pensarem, a letra N, portanto o N, ele não é o som N, porque se fosse N, estaria aquele símbolo ali. Certo. Ele é 5. Portanto, é o quê? É ali um apêndice para colarmos ao I, que ortograficamente alguém decidiu que ia fazer o som Aquele som do nariz. Aqui não. Portanto, no alfabeto internacional fonético, temos aqui um desenho, assim, porque é um desenho, no fundo, é? que é o nosso til, portanto, aquilo que nós conhecemos como til, não é? sim, é aqui o equivalente, que faz com que todas as vogais se transformem em vogais nasais. Que era o que, quando eu era criança, me fazia falta no muito, porque eu não entendia porque é que nós escrevíamos muito, sim. não é? E dizíamos muito. Eu lembro-me de lá por um N. E o meu pai dizer isso está mal escrito. E ainda hoje. Como está mal escrito? Sim. Isso depois também tem aqui um bocadinho a ver com as conversões naturais que a população vai fazendo das coisas. Há muitas coisas que nós não pronunciamos efetivamente como elas são, como estão escritas. Há muitos miúdos que dizem, então mas cereja e queijo, nós dizemos da mesma maneira, cereja, queijo, e depois o cereja não se mete o i, e o queijo já se mete. Que confusão! Eu tenho imensos miúdos a dizerem isto, porque depois no fundo quando nós saímos daqui, quando saímos daquilo que é a fonética, que é muito mais simples, se nós aprendêssemos todos assim, não havia erros ortográficos. Pronto. Quando entra a ortografia, baralha isto tudo, porque entram, e aí eu já não vou pôr o pé em ramo verde, porque não sou linguista e, portanto, não vou por aí, mas aí, no fundo, entram regras de coisas que foram formalizadas. E a própria evolução da língua, não é? Exato, e que está sempre a mudar. Sim. Né? Porque, entretanto... Sim, ainda vivemos isso, não é? O batismo, ter perdido o P. Sim. Os meus pais são da altura de farmácia com PH. Certo. Portanto, eu já não apanhei isso, mas nós apanhámos agora esta coisa do cágado e do cagado. Que eu adoro.
Né? Portanto, a acentuação E do toda. para, não é? O para e o para. O para e o para, que é tudo por contexto. Portanto, ou seja, depois é isso. Depois temos muitas coisas ortográficas que mudam com o contexto linguístico. E isso, obviamente, que tem que ser algo aprendido, tem que ser explicado, tem que ser explícito, enquanto que isto é suposto ser inato. Só que, pelos vistos, não é. Porque era aquilo que eu ia dizer, no curso, o que eu estou a sentir trabalhando com os adultos é que até eles têm dificuldade. Olha que muitas professoras e educadoras acham que carro tem, portanto, significa ali o re, que são dois sons. E não são, né? Porque senão eu tinha que dizer que há, u. E não existe essa palavra no português. Portanto, esta dificuldade em nos desligarmos, nós adultos, da ortografia e do acesso à letra. Sim. Aqui numa parte assim mais visual. Por isso é curioso. Então, basicamente, nós resolvemos trazer este estendal porque achámos que neste tema fazia todo o sentido mostrarmos que existem algumas letras que são muito semelhantes ao símbolo, mas que não, nem todas são. Mas qual o tema? Pois é. Mas qual o tema? Está aqui a falar e ainda não disse qual é o tema. Consciência fonológica. Rebel, bel, bel. Pronto, viemos aqui parar. Olha, achámos que era um tema muito pertinente para trazer, Sim. Certo? Eu acho que há aqui ainda muitas dúvidas. É algo estudado há muito, muito tempo. Há muitas divergências desde sempre. Portanto, há aqui, eu já vos vou explicar um bocadinho o que é isto resumidamente e também de uma forma muito simples, não é? Porque a ideia aqui é isso, é chegarmos a toda a gente. Sim. Pronto. Eu podia estar aqui, em vez de 5 minutos, que nunca são 5 minutos, podia estar aqui dias e dias a falar sobre consciência fonológica e sobre a história. Mas, de facto, isto não é taxativo para toda a gente. Há muitos artigos que falam de umas coisas e outros de outras, mas de uma forma muito geral, a consciência fonológica faz parte do desenvolvimento da linguagem. E acho que isso é muito importante toda a gente saber. Portanto, às vezes parece que a consciência fonológica é aqui uma coisita que é, de repente, os professores e os educadores e os terapeutas e os psicólogos lembraram-se, existe... Não. Sempre existiu, faz parte, e se nós imaginarmos, eu gosto de imaginar isto assim, a linguagem ser um bolo de aniversário, a linguagem oral, e o desenvolvimento dessa linguagem. E o que é preciso? Quais são as fatias deste bolo? E, portanto, temos o desenvolvimento da semântica, que são a capacidade de vocabulário das nossas crianças, que se desenvolve, segundo alguns autores, até aos 12 anos, assim, de uma forma bem estruturada. Outros falam dos 16. Obviamente que a nossa linguagem está toda a vida a crescer. Portanto, sempre que lemos um livro, sempre que vimos um filme, que contactamos com uma nova palavra, está sempre a crescer. Mas o desenvolvimento infantil, alguns autores falam dos 12 anos, outros falam ali dos 16. Pronto. E vejam bem porque é que eu estou a falar disto, porque isto é o desenvolvimento da semântica, do léxico, daquilo que das palavras que nós conhecemos. Sim. Depois, outra fatia do bolo de aniversário é a morfossintase, que é o quê? A capacidade de pegarmos nestas palavras e construirmos frases. E depois temos uma terceira fatia muito boa também, que é a pragmática, que é uma fatia que aqui trabalhamos muito em paralelo com os psicólogos, que é como é que a criança utiliza aquelas frases, com aquelas palavras, no contexto real da interação. Pronto. E a outra fatia é a fonologia. Agora, se estas 3 primeiras fatias que eu falei se desenvolvem até essas idades, dos 12 e dos 16, porquê que eu adoro consciência fonológica? Porque esta capacidade, este domínio da linguagem é o mais cedo. Pois é. É maravilhoso. Ou seja, nós temos nas mãos, desde que o nosso filho nasce, ele está a desenvolver. A oportunidade até de contribuir ativamente para esse desenvolvimento. É tão bom. É por isso que eu gosto tanto desta fatia específica e que ela é um bocadinho posta aqui de parte, porque ninguém sabe muito bem sobre isto. Então, normalmente vai entrar para o primeiro ano, como é que está a consciência fonológica? Não, é desde que nasce. Desde que nasce, ter cuidado com a forma como ouve, se está a ouvir bem ou mal, depois com a forma como discrimina o que ouve. Para vocês terem uma noção, a discriminação auditiva está completa aos 3 anos de idade. Pois lá está.
É muito cedo. E a verdade é que até pode ser uma fatia muito negligenciada, por assim dizer, seja porque não está bem enquadrada do ponto de vista teórico, seja Sim. porque não há muita formação nesta área, porque não há, felizmente, estás a alterar isso. Espero que sim. Seja porque é difícil compreender, na prática é difícil isolarmos os sons, parece que temos de fazer um Sim, super treino auditivo. imenso, sim. E vamos lá ver, quando falamos em educadores, por exemplo, nessas faixas etárias, não é? Sim, sim. Falamos em educadores de infância, são muito modelo, portanto, se eles próprios não conseguem, se têm dificuldade, se não têm esse treino auditivo, é muito difícil agirem como modelo para a criança. Portanto, Certo. apesar de ser uma fatia muito negligenciada por estas razões e por mais algumas, na verdade, e muitas vezes sem os pais conhecerem este palavrão, ou estes dois palavrões que é a consciência fonológica, a consciência fonológica é muitas vezes a peça do puzzle que Sim. falta na realidade destas crianças para que eles consigam evoluir. Evoluir. E N sim. vezes temos os pais a chegarem à consulta, e às vezes não é à consulta, às vezes é um serviço de explicações, não é? Ah, sim, sim. Quantas vezes? Porque trazem ali uma série de dificuldades identificadas, Uhum. não é? Que acham muitas vezes que é falta de estudo, que acham muitas vezes que Que é foi o preguiça. professor, que A acham que história é da preguiça, que acham que é desmotivação, portanto, o que quer que seja. E na verdade, às vezes, é esta fatia muito negligenciada. E não na é? verdade é aquilo que começou há muito, muito tempo atrás. Muito E que se mesmo. soubéssemos os sinais de alerta, que já vamos falar deles, se calhar soubéssemos, e agora estou aqui a falar até na qualidade de pais. De pais. Até na qualidade de pais. Claro que os educadores farão aqui também um papel muito importante, porque quanto mais cedo melhor, mas reparem, só aqui concluindo o raciocínio, a Cláudia tocou aqui num ponto muito importante do que é a consciência fonológica. Portanto, a consciência fonológica é a fatia dos sons do desenvolvimento linguístico da criança, é aquela que se desenvolve mais cedo, mas é aquela que também tem vários níveis. E se as pessoas não tiverem consciência desses níveis, também ficam ali meio que perdidas, porque enquanto o teu bebê nasce e até aos 3 anos, mesmo até sendo tu educadora de creche, o que é que eu posso fazer? Posso estimular auditivamente, posso brincar com sons do meio ambiente, posso mudar os sons de localização e Exatamente, estou a sim. trabalhar a localização. Portanto, ou seja, há coisas Colocar a fazer. sons em confronto, não é? Por exemplo, depois quando eles são um bocadinho mais crescidos, ali na fase dos 2,5 para os 3, como a discriminação auditiva está a ficar mais ativa, brincar com eles. Eu vou tapar a minha boca, faço 2 sons. Foram iguais ou foram Olha, estás diferentes? a dar spoiler. Pois é, já estou aqui. Pronto, exato. Mas, ou seja, no fundo, trabalhar estas competências acabam por ter um impacto muito maior naquela idade do vai entrar para a escola e agora como é que é? Ou pior, o meu filho está no 2º ano, não está a sim. aprender a ler, não Pronto. está a acompanhar a turma e o professor diz que ele é preguiçoso. E por Sim. isso recomendou comprássemos um livro de fichas para fazer em casa. Sim, e depois é tipo uma tortura, e às tantas, quando às vezes nos chegam, ou a mim, enquanto terapeuta da fala, ou a ti, enquanto psicóloga, já vem uma criança ali com uma mochila muito pesada às costas. Isto cheia de fantasmas, não é? Em relação às questões uma da leitura. negatividade terrível, não é? No sentido de, já nos aconteceu, eu não quero isto, eu nem posso abrir um livro. Então, às vezes eles ficam curiosos, como é que... Já tive pais a perguntar, então, mas ele vem à terapia trabalhar leitura e escrita e não há livros, não há fichas? Não. Ou tipo, não sei como é que a doutora o vai conseguir convencer, porque ele nem para os livros olha. Não há livros, portanto. Certo? E isso é muito... Lá está, porquê? Porque parte muito disso. E eu dizia que os níveis também são muito importantes, e acho que essa nota é uma coisa boa para deixarmos aqui, e eu falo disso muito no meu curso, que é, se nós tivermos consciência de que um nível fonológico, silábico, ou até de consciência da palavra, pertence aos níveis mais fáceis, podemos brincar com os nossos filhos, ou com os nossos alunos, ou crianças, do grupo, daquela idade, e se calhar falarmos dos sons e falarmos das rimas e da consciência intrassilábica mais lá para a frente, mais perto dos 4, dos 5, portanto, isso também foi uma coisa que eu percebi que foi surpreendente à medida que fui criando este conteúdo para o curso, porque as pessoas não tinham essa noção. E eu percebi que as pessoas não tinham essa noção, porque já estou há 13 anos a trabalhar em contexto clínico, mas também faço muito contexto escolar, e portanto cruzo-me com professores de educação especial, professoras de regular e educadoras de infância. E muitas educadoras de infância me diziam, já estou a trabalhar consciência fonológica. Eu, espetáculo, o quê? Rimas.
E eu pensava, pois, mas estamos aqui a pular uma série destes níveis que se estes profissionais da educação e inclusive os pais souberem estes níveis, são brincadeiras, que eu não vou dar mais spoiler, mas são brincadeiras muito giras para se fazer e para se criar. Portanto... Então, Edina, para ajudarmos aqui os nossos ouvintes a Certo. organizar ideias, se calhar perguntava-te assim, o que é, assim numa frase, Ok. o que é consciência fonológica? Então, o que é a capacidade de manipular e percepcionar a unidade mínima das palavras. Ok? Portanto, aquilo que para nós é este contínuo sonoro, essa é a frase, é aquilo que eu respondia, mas agora só aqui fazendo uma breve explicação. Aquilo que para nós é um contínuo sonoro, e se eu estivesse aqui a falar chinês e vocês desse lado, ou a Cláudia, não soubessem chinês, porque há pessoas que poderão saber, o que é que nos soa? In, oin, toin, toin, in, toin. Ok, alguém que não percebe português, o que eu estou a dizer vai soar assim, que é um contínuo sonoro, portanto um conjunto de vários sons sem significado. A capacidade de manipular e percepcionar as unidades mínimas, que é isso que é consciência fonológica, é a capacidade que nós temos em descodificar. Espera lá, ela está a dizer, espera lá, porque eu sei o que é que cada um daqueles sons juntos querem Então dizer. diz lá pato. Pato. E com os sons. Com os sons P-A-T-U e não T-O. Certo. Porque estou a dizer os sons. Portanto, lá está, ou seja, esta capacidade, mas que depois nós ouvimos, não é? Portanto, nós estamos aqui as duas a conversar e as pessoas estão lá em casa a ouvir-nos e estão a percepcionar os meus sons e as minhas palavras e naturalmente estão-me a perceber. Portanto, não estão a pensar sobre. Mas se eu as puser a pensar sobre e chegar aqui e disser, sei lá, O, B, R, I, G, A, D, U. Se calhar fica muita gente... Mas o que é que ela disse? E eu já fiz este teste com imensas pessoas e até com o meu marido em casa, brinco, para perceber se é assim tão rápido. Não é. Não é porque... Porque isto tem que ser treinado. E uma das coisas que eu falo no curso e que já houve pessoas a começar os módulos assíncronos e que me disseram que isso é espetacular e nunca tinham pensado vai dar trabalho, vai, mas é só na criação das primeiras atividades. Porquê? Porque aquilo que eu sugiro é treinem. Eu não posso ir para uma sessão, querer ensinar sessão de estimulação. Portanto, a educadora sai de casa e vai estimular o seu grupo. Ou o pai decide que vai estimular o filho naquela área. Tu não podes, sem esse conhecimento e sem essa prática, não podes chegar lá e ir para lá dizer P-A-T-O. Porque estás a baralhar aquilo que é o conceito da consciência fonémica, do nível mais complexo da capacidade de consciência fonológica. Portanto, é treinar. Mas depois isto passa a ser natural. Certo. Eu ainda assim acho que é importante haver a consciência desse ponto em que ainda não é natural. Sim. Porque o ponto em que não é natural é aquele em que a criança está. Certo. Sim. Essas pessoas têm uma realidade muito mais presente na cabeça delas do que os seus filhos ou os seus alunos sentem. Exatamente, porque aquilo que nós observamos muito por parte de professores, direta ou indiretamente através de relatos dos pais, Sim. é a tática da repetição. Pois, é muito... Sim. Imagina, sabes? Sei. O que é que me aparece em gabinete? É muitas vezes assim, o meu filho tem imensos erros ortográficos. E eu todos os dias faço uma cópia, ou todos os dias faço um ditado, e ele depois escreve as palavras difíceis, tipo, doutora, 7 vezes, e ele não aprende. Pois não. Não é? Pois não. É assim, isso faz-me levar aqui um bocadinho àquela pergunta que nós também queríamos responder aqui, que é, mas só se aprende através da consciência fonológica? Não. Mas é mais natural e é aquela que está mais institucionalizada? Sim. E é por isso que depois, e faz-me aqui retomar um bocadinho aquilo que tu disseste no primeiro episódio sobre o teu David, o teu primeiro menino, que é muitas das vezes as coisas não estão encaixadas para cada individualidade da criança. Certo. Pronto, e isso tu sabes tão bem quanto eu. Porque a consciência fonológica não é a única maneira. E esta maneira da repetição não está correta no sentido de, se nós não estamos, nem é nós, se aquela criança não está a aprender por um método visual, não vale a pena ir para casa só porque erra e troca o X e o G
por exemplo, e em vez de escrever chapéu, escreve japéu, isso é uma alteração fonológica, de discriminação fonológica, e nós temos que perceber porque é que ele está a fazer isto. Porque nem todos os erros ortográficos são iguais também. Não, e essa é outra confusão. E outra coisa que eu gosto de deixar muito bem claro, e acho que este espaço aqui é perfeito para falar sobre isso. Não é a mesma coisa. Trocar um C de cedilha por 2 S não é igual a trocar um J pelo um CH, ok? Portanto, vamos lá ver. Quando nós falamos em erros fonológicos, que são os erros da responsabilidade do terapeuta da fala, ok? Somos o técnico mais especialista para tratá-los. Estamos a falar de erros fonológicos, portanto, vêm da alteração da percepção e da discriminação do som. Em relação àquela letra, Isso. certo? Ou seja, a criança é-lhe ditado a palavra chapéu. E ele, ao processar chapéu, a cabeça dele, portanto o cérebro, como tem alguma alteração na via ou auditiva, ou de processamento auditivo, ou na via fonológica, que é o caso da dislexia, então, como há uma alteração numa dessas formas de fazer chegar a informação ao cérebro, o que é que acontece? A criança vai pensar, espera, eu ouvi chapéu, ou ouvi japéu, ou ouvi zapéu, há muitos, ou seja, nós temos aquilo que se chama os pares mínimos, que são os sons que só variam num único traço. Ai, Dina, socorro, o que é isto do traço? Ainda hoje uma educadora me disse, tchim, porque isto é tantos termos. Então, Espera aí, atchim, atsim ou atjim? olha, muito bem tirado. Exato, um miúdo que ouça isso, com a alteração desta discriminação, vai ter essa dúvida. Mas olha, seria incrível se fosse um atchim com aquele, não é? Acabava-se. E acabava-se as confusões. Sim, porque aqui a criança pois, porque aí... Olha, isto é um ótimo exemplo. Agora até eu estava aqui a pensar. É porque temos aquelas crianças que têm alteração ortográfica e aí isso é da responsabilidade da pedagogia e há alguns psicólogos educacionais que também trabalham essa parte e aí tudo ok, que é a criança que, mas oi Dina, chapéu escreve-se com X ou com CH? Isso não é para a terapia da fala. A criança está muito bem. Porquê? Porque se trabalhasse símbolo, eu não quero saber se ele mete X ou se mete CH. Agora, claro que Porque isto o também... som está ok. O som está ok. Claro que isto é uma brincadeira e obviamente que quando estou em gabinete eu corrijo também a ortografia, mas não é a minha área, ok? Portanto, isso é para a área da pedagogia e eu gosto muito... Não é a tua enquanto terapeuta da fala, portanto. Enquanto terapeuta da fala, sim. Não está, no fundo não está relacionado com o som. Não, exato. Agora, a criança que lhe é ditada a palavra sapato, agora até eu já ia dizer sapato, por exemplo, sapato, e a criança processa, mas agora escreve-se sapato, ou escreve-se chapato, ou escreve-se japato, ou zapato. Porque a gente já não sabe muito bem sequer o que é que houve. Não é? Certo, e é por isso que eu digo, depois existe aqui várias causas. Há alteração auditiva, sim ou não? Isso é uma das coisas. Rastreio auditivo, muito importante. Lá está. Depois, a outra questão, então e como é que está, o ouvido está a ouvir bem, então mas e como é que o cérebro está a perceber os sons, está a processá-los para chegar ao córtex auditivo? Ok, processamento auditivo, graças a Deus já há muitos testes sobre isso, devemos de falar sobre, e há formas de se trabalhar. Ok, está tudo bem, mas ele continua sem discriminar. Ok, discriminação auditiva. Depois aí, mesmo assim, ainda pode não ser uma perturbação específica da aprendizagem. Pode ser só uma falta de estímulo desta discriminação auditiva. Ou seja, imaginemos aquilo que eu estava a explicar há pouco, uma criança que nunca foi exposta a brincadeira nenhuma. Portanto, chegou aos 3 anos e aquilo que já devia estar adquirido, aos 3 anos não foi. Olha, Cláudia, até te posso dar um exemplo. Eu já não apanhei há muito tempo, mas eu apanhei durante uma grande franja aqui de tempo do meu profissional, pais a perguntarem-me, mas era para ter falado com o bebê? Certo. E eu cheguei-te a contar. Portanto, se nós temos um bebê muito isolado auditivamente, os bebés estão a aprender esta discriminação com esta exposição. Eles não falam, mas o cérebro deles está a processar tudo. E está a autotreinar-se. E nós não temos essa consciência muitas das vezes. E, portanto... Pode ser muita coisa. Então, o que é que o terapeuta faz? Estimula, dá alternativas, dá outras pistas, aumenta a percepção auditiva através da percepção proprioceptiva, mais sinestésica, dá exemplos e compara as diferenças. Por exemplo, uma das coisas que nós usamos muito é o bombardeamento auditivo, onde eu, com bastante frequência, Então temos aqui 2 sons. Eu vou fazer zzz, e ele tem que apontar para a abelha, por exemplo, e agora eu vou fazer zzz, ele tem que apontar para o aspirador, e depois vou fazer outra vez zzz, e depois zzz, e muitas das vezes acontece, eles já estão a contar que aquilo vai ser sempre pim, 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 e depois não é,
E eles, ok, então tens que ser rápida a processar isto. E no fundo vamos pensar, Cláudia, E trabalhar controle inibitório também. pois isto entra Mas isso aqui é outros muito, 500. isso aqui, depois entra aqui muita parte emocional e das até funções das executivas. funções executivas que nós falamos muitas vezes. E às vezes é mesmo necessário, não é? Encaminhar para ser aqui um aporte para processar isto tudo. Mas agora pergunto-te, tu pensando assim, para ti, faz lá, mudou em quê? Sei lá. Porquê? Porque é isso, não é? A resposta óbvia de qualquer Mas pessoa. acho os FVs incríveis. Treme na garganta! Por isso é que eu usei outro, porque eu sei que a Cláudia já sabe este truque. Porque, por exemplo, quando nós usamos para o traço, a tal questão do achim, para o traço de vozeamento, portanto, vamos falar de um f e de um v, temos a pista sinestésica, que é, porque muitas das vezes dizem, eu tenho até professores, ai Dina, então mas olha, a boca nem mexe. Sim. Pois não, porquê? Porque aí o que é que muda? Agora o Muda, exercício é porem todos a mão na garganta é e isso, dizer... tremeu. Não tremeu. O que é que mudou? Traço de vozeamento. O V, portanto a letra com o nome V, é vozeada, treme, as pregas vocais têm que ter vibração e o F não tem vibração a prega vocal. Portanto é o fluxo aéreo e a fricção dos dentes no lábio. Agora, para que é que importa? Para não ser aqui uma explicação apenas teórica, porque as crianças depois podem usar estas estratégias Certo? Para compreender se aquela palavra se escreve com F certo. ou com V. Esta estratégia que a Cláudia se refere especificamente é uma estratégia muito utilizada nas crianças com perturbação específica da aprendizagem, a antiga dislexia. Porquê? Porque o que se sabe, o que está estudado é que a via fonológica não está ativa, portanto, por mais bombardeamento que um terapeuta da fala faça, a criança nunca vai conseguir descodificar, ou seja, discriminar, e, portanto, a forma que temos de chegar a ela é com outras pistas, vibra ou não vibra. Portanto, as crianças estão na escola e, efetivamente, estão a fazer. Dei o exemplo do Z com o G porque são as duas vozeadas. E, portanto, o que é que mudou? Aí sim, o ponto articulatório. Temos um Z e um J que muda a posição dos lábios e aí a pista é quê? Visual. Dizemos à criança, visual e às vezes até quase de autoconhecimento. Pois. Ao início, Não é? uso muito o espelho, mas elas depois vão para a escola e não há espelho. Mas Da quer dizer, autoperceção. da autoperceção. Corporal, Sim, que é do género. Tive que pôr os lábios para a frente. Ok, então já sei que é o J. E acabam por aprender a chegar lá, mas de uma forma mais demorada. Por isso é que depois aqui a parte das funções executivas e às vezes até da parte do apoio emocional, não é? Que é preciso Sim. Aqui construir esta... Sim, porque às vezes as crianças passam muitos anos, muitos anos, 2 anos na vida de uma criança de 8 é bastante tempo, não é? É muito tempo. E é o tempo e a quantidade de episódios de frustração que estão ali acumulados. Sim, não é? sim. E de uma sensação constante de não se estar a fazer uma coisa que seria óbvio ser feita, até porque quase toda a turma, ou muitas vezes já toda a turma, conseguiu. E uma projeção no futuro até aqui com um bocadinho catastrófica, não é? Sim. Pois, porque traz muitas angústias, não é? Tipo, a criança sente-se sempre a errar. Tenho muito essa sensação, mesmo crianças que verbalizam isso. No fundo, o autoconceito académico acaba por se ligar e muitas vezes absorver, digamos assim, o autoconceito pessoal, não é? Portanto, em termos da percepção do valor que a criança tem. Porque muita coisa gira em torno das notas. Pois é. E até daquela comparação que eles próprios fazem entre eles, que é eu já leio, tu não. Sim. Eu já percebo o que está aqui, tu já não. todos na minha turma sabem ler. Sim. Festa de aniversário, então já sabes ler, então que nota é que tiveste, não é? Sim. E a verdade é que a criança deixa muitas vezes de acompanhar a turma. Não é? E acaba por muitas vezes também adotar aqui alguns comportamentos de proteção da autoestima. Certo. Que muitas vezes se tornam ou se transformam ou são comportamentos disruptivos. Que colocam um bocadinho em maus lençóis, não é? Porque não são todos os casos, mas muitas vezes são crianças que se tornam mais irrequietas, são crianças que se tornam mais opositoras, que por não se sentirem capazes de corresponder com aquilo que é esperado, tentam destacar-se de outras formas. Certo. E às vezes negativas. Para o lado negativo, sim. Então muitas vezes também impacta a relação em sala de aula, não é? Muitas vezes também leva a um desinvestimento. Sim. Criança, encontramos muito isso. E por isso é que depois vem muito aquela tal conversa do preguiçoso.
Portanto, eu acho que, e pegando aqui na primeira pergunta que a Cláudia me faz neste segmento, não é a primeira estratégia a ser usada por pais e por professores o pôr as crianças a repetir o erro. Não, é ir investigar onde é que está a essência daquele erro. Sim. Ou seja, aquele erro é o quê? Como é que estão os ouvidos? Como é que... Lá está, tudo isto que nós estivemos a falar até agora responde. Depois, no limite, isto é muito curioso, porque eu depois também já atendi em gabinete muitos adultos disléxicos, e depois, obviamente, que eu ouço e faz-me todo o sentido olha, mas houve aqui coisas que é assim, eu só aprendi porque li e pus na cabeça, pronto, muito é sem N. Pronto, não é este tipo de coisas. São estratégias válidas, mas numa primeira fase não é essa há a outras abordagem. formas, não é? Há outras formas e depois também temos aqui que pensar, é que numa primeira fase em que a criança já está extremamente desmotivada, como a Cláudia estava a dizer, tem que enfrentar-se e tem que se quase subjugar a não saber o dia todo. E chega à casa e, ok, então vou repetir isto só porque sou mesmo muito mau nisto, que é... Os miúdos dizem isso a mim. E Dina, eu sou mesmo muito mau nisto. Eu tenho alguns miúdos que dizem, eu sou uma nódoa. Eu digo, não és nada, isso as nódoas é de tomar-te eu na digo roupa. muitas vezes aos pais, porque às vezes, e é natural, portanto, às vezes os pais também têm dificuldade em colocar-se no papel das crianças, não é? Claro. Até porque já foi há muitos anos. Da mesma forma que têm dificuldade em colocar-se no papel dos sons. Está tudo certo, sim. E estão preocupados, não é? E às vezes, como os miúdos depois têm estas atitudes de se desleixarem, entre aspas, um bocadinho, de não quererem fazer, e não é desleixo, no fundo não querem fazer, é uma defesa. Claro. Os pais ficam muito atrapalhados, não é? Certo. E às vezes desiludidos e esperam mais dos filhos. Castigam. Pois. E eu costumo dizer, assim, todos nós, por muito bem-sucedidos que sejamos no nosso trabalho, temos uma coisa que fazemos francamente mal. Eu digo agora, pensem, não precisam me dizer, pensem na tarefa que vocês fazem pior no vosso trabalho, que vocês sentem que são maus. Eu adoro isso que tu fazes, sim, isso é muito bom. Agora imaginem-se a fazê-lo 8 horas por dia, 5 dias por semana, durante vários anos. E a terem pessoas a ver, não a é? dizer, então tens que repetir. Não, repete outra vez. Como é que vocês encarariam, até vocês mesmos, não é? Como é que se encarariam diariamente assim, com essa sensação, não é? E sabes que isso é muito curioso, porque no fundo vai bater aqui com um tópico que nós queríamos conversar e que trouxemos aqui para a nossa conversa, que é a importância de trabalhar a consciência fonológica na escola e em casa. Uma das dicas que eu dou no curso, e isto, o curso não é para pais ainda, porque eu acho que vai fazer muita falta também, acho que vai ser muito giro, mas pronto, este está montado muito aqui para a parte pedagógica, mas uma das dicas que eu dou é, mesmo um professor com uma turma de primeiro ou de segundo ano, onde está a fazer a introdução e a aprendizagem da leitura e da escrita, pode e deve reservar uns minutos de estimulação da consciência fonológica. Ora, os pais, em vez de estarem a submeter os filhos a essa pressão de cópias, de ditados, de repetição de erros 20 vezes e birras, os pais contam-me coisas que são mesmo... Sim, e afeta muito o ambiente familiar. Brinquem à consciência fonológica. Sim. De uma forma divertida, que não vou fazer spoiler, mas é isso, ou seja, sejam livres na brincadeira, sejam livres até fisicamente, sabes que eu sou muito essa terapeuta da fala, eu não gosto nada de... Aliás, eu adoro que os pais trabalhem todos os dias com os meus meninos, adoro, mas eu gosto que seja na brincadeira e no seu dia-a-dia. E é excelente, porque na verdade, portanto, o trabalho de casa que eu mais mando aos pais é brincar com as suas crianças. Portanto, depois vem a terapeuta e diz, nessa brincadeira... A relação é a base de tudo. A relação. Estou sempre a dizer isto, não é? Sim, Portanto, sim. a relação é a base de tudo. Se é e outra coisa que também é verdade, que é, também costumo dizer aos pais, é o desenvolvimento não acontece, ou a criança não cresce, porque o tempo passa. Sim, isso é verdade. O desenvolvimento acontece porque a criança, todos nós, somos sujeitos a experiências de aprendizagem que permitem este desenvolvimento. Por isso é que nós vemos muitas vezes, mas eu acho mesmo que o meu filho é disléxico. Calma. Vamos perceber, pois, porque o historial, uma dislexia uma antiga dislexia é uma perturbação permanente para sempre. Sim, sim, é neurológico. Mas por vezes as dificuldades até podem ser semelhantes a uma criança com dislexia, mas se estivermos a falar de uma ausência de estimulação, como estavas a falar há pouco, ou uma estimulação incorreta, não é? O prognóstico é diferente. Muito, muito. E por isso é que muitas das vezes acontece dislexias que passam. Dislexias que passam. Olha, esta frase é gira. Dislexias que passam. Sim, começam a fazer corte.
É um espetáculo. Vamos parar ao YouTube, que é um instante. Não, mas isto para dizer... Já lá estamos. Então pronto. Não, mas isto para dizer que... passam porque efetivamente não eram. Sim, não era. Era essa a falta de estimulação, eram alterações auditivas. Vamos lá ver. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, eu já tive várias vezes, infelizmente. Mas as disfunções tubáricas, mais um ATIM, que é o quê? Portanto, termos, basicamente, e por palavras assim muito cruas, é ter os ouvidos cheios de ranho. Ponto, é isto que é uma disfunção tubárica, faz com que nós estejamos a ouvir debaixo d'água. Isso é uma expressão que já é muito comum os pediatras e os otorrinos dizerem aos pais. Só que eu acho que ninguém se consegue, que nunca passou por isso, se consegue pôr nos sapatos de uma criança que está sempre debaixo d'água. Porque às vezes os pais dizem isso, pois o pediatra diz que pelo este exame está a ouvir debaixo d'água. E sabes, dizem aquilo e isso é muito mau. E é muito mau, às vezes nem estou a pensar na parte técnica, mas às vezes eu nem estou a pensar, é mesmo horrível a sensação do e não ouves nada e não percepcionas nada e que por trás desse um V e um F são a mesma coisa e portanto, filho vai buscar a faca e ele vai trazer a vaca, portanto cuidado se viverem numa quinta, é isto que acontece, não é? Portanto, imagina. O contrário também teria graça. Eu acho que mais mórbido. Mais mórbido, mas está tudo certo. Mas isso acontece muitas vezes. Tenho pais que dizem, mas ele trocou isto com aquilo. Barriga com formiga. Exato, barriga com formiga. E às vezes, quando os miúdos já têm um desenvolvimento, lá está, linguístico e contextual, desculpem, maior, eles próprios dizem, mas tu queres que eu vá buscar formiga? Ou queres que eu tape a formiga? Sei lá, e era tapar a barriga. Mas eles próprios são mais pequeninos e em idades que ainda estão ali a aprender a falar. Não conseguem fazer isso. Sim. Das perguntas que eu faço mais vezes é fatal como o destino. Nestes casos é histórico de otites. Não tem. Pois, não tem. E as silenciosas? Não tem. Eu sei, então, lembra-se de alguma fase do desenvolvimento em que, por exemplo, quando eu estava ali a aprender a falar, já consegui dizer uma série de palavras, na semana a seguir já não dizia nada, ou vocês dizerem barriga e na verdade responde formiga. Se uma série de exemplos também foste ensinando ao longo do tempo, e as pessoas, realmente agora que fala nisso... Acontecia. Eu fazia natação. Sim, acontece. Vou construir o repertório, não é? Sim. Fazia. Então, mas e com que idade, não é? Depois começas a compreender que ali na primeira infância, numa idade onde ele apenas é preguiçoso, por isso é que ainda não fala, não é? E muitas outras coisas, outras formas que os pais têm de descrever. Na verdade, já havia ali uma série de sinais, muitas das vezes ou não identificados, ou identificados, mas até negligenciados. Sim, desvalorizados. Ok, mas ele com os ouvidos está tudo bem. Pois. Porque ele fez audiograma e tipanograma e estava tudo bem. Ok, e processamento auditivo foi avaliado. Pois. Isso não, mas ele ouve bem. É, ele agora... é acompanhado em otorrino. Pois. Não é? Sim. E quantos casos já tivemos que efetivamente depois vão para a avaliação e na verdade não estava nada bem. Eu própria, eu sou um caso desses. Eu sou terapeuta da fala, correu tudo bem. Eu já no curso tinha pensado, no curso de licenciatura, tinha pensado como é que isto correu bem comigo. Portanto, eu dou sempre o meu exemplo. Eu tive otites de repetição, algumas, portanto, silenciosas, aquelas cerosas que não dão febre, não dão nada, mas eu não estava a ouvir nada. Não sei como é que eu consegui adquirir fala tão bem, não sei. Olha, estava tudo supostamente perfeito, vou fazer a especialização em processamento auditivo central, metem-me os auscultadores e numa das habilidades, então não carrega, e eu, já era? E a formadora, sim, tem uma alteração de uma das habilidades do processamento auditivo, pronto, depois fiz reabilitação e está tudo certo. E depois, claro, comecei a juntar, óbvio, então, autismo de repetição, por acaso não tocou aqui, por acaso não tocou nos erros, por acaso não tocou na fonologia, olha, processamento auditivo, numa habilidade muito curiosa, e eu acho que aqui depois a minha própria vida, isto depois tem muito a ver, eu também falo isto muito com os pais, também acaba por trazer depois aqui umas experiências auditivas que às vezes correm um bocadinho melhor, outras vezes um bocadinho pior, como eu sempre andei relacionada com a música. Isso faz com que haja aqui um desenvolvimento do processamento auditivo de uma forma natural, por isso é que eu digo, música é muito, muito importante no desenvolvimento das crianças. E ajuda muito, é aqui uma base muito importante
para a parte da percepção auditiva e tudo mais. Mas pronto, nem todos têm que ir para a música. Agora, estarmos atentos, como tu dizes, e enquanto pais, a certos pormenores, às vezes até as simples ausências. Hoje em dia nós temos queixas de então, mas eu estou a falar para ele e ele para. Isto com 2 anos e meio. Eu farto-me de ver. E eu digo logo, otorrino. Aliás, eu acho que devia ser como no Brasil, que é obrigatório fazer despiste antes dos 3 anos e antes dos 6. Obrigatório. Aqui em Portugal fazemos à nascença, à nascença, disparado, à nascença, isto já é o cansaço, à nascença e não fazemos mais. E muitas vezes até a forma como se comportam no espaço, não é? Eu lembro, nós já sinalizámos aqui crianças, Sim. não tinham histórico nenhum identificado e percebíamos pela forma de... Isso tu saberás. E também Sim. pode ficar para outro episódio, pronto. Sim. Mas acho que é uma coisa muito, muito curiosa, porque depois ao abordarmos os pais... algumas dessas crianças chegaram a fazer exames e na verdade havia alterações. Alterações, sim. Ainda hoje me aconteceu de manhã. Uns pais que me tinham pedido um rastreio de um miúdo com 2 anos e pouco, e eu fui observá-lo e eu disse, olha, não vou fazer mais nada com esta idade, primeiro quero que ele seja visto em otorrino e quero que exames auditivos. Então, mas ele ouve tão bem, eu chamo e ele vem, e às vezes até ouve as conversas minhas e do pai que eu não queria que ouvisse. Ouço isto N vezes. E eu digo sempre, ok, mas vamos fazer pelo sim, pelo não, porque o comportamento... E então, por acaso, estes pais disseram, então, mas supostamente quando eles não ouvem bem, então assim, não ficam mais agitados. Pois, há os que ficam mais agitados, há aqueles que se escondem e que se reservam mais. Portanto, no fundo, pois aqui o comportamento também tem aqui um leque tão grande. Por isso é que eu digo, nada é taxativo. E tudo pode acontecer. Eu sou a prova de que tinham uma alteração que não impactou com nada do desenvolvimento, mas quando quis ser terapeuta com a especialização em processamento auditivo, estava a impactar. Pronto, portanto, em algum momento da nossa vida, e eu, por exemplo, atendo muitos jovens, agora tenho uma jovem já com 16, em processamento auditivo, e ela diz-me, eu não consigo estar num bar com os meus amigos, portanto, não impactou em nada do desenvolvimento escolar e atualmente ela está a fazer reabilitação de processamento auditivo central porque não aguenta a questão de estar com os amigos e é uma coisa que ela quer, não é? Porque tu falarás disto melhor nesse episódio que eu, mas quer dizer, é importante, não é? Para o desenvolvimento dos jovens também, emocional. Sim, e o impacto tem noutras áreas, Noutras mesmo áreas. ao nível da atenção, ao nível de cansaço. Sim. Ela própria me dizia, essa adolescente, eu acho que tenho déficit de atenção, pois eles vêm já sabem muito, vão ao Dr. Google, e eu dizia, calma, vamos parar e vamos reabilitar o máximo que der, porque depois tudo também tem um teto, não é? E vamos, até porque aqui existe lesão do tímpano, no caso dela, sim, e por isso, lá está, às vezes há tetos, não é? E está tudo certo, mas vamos reabilitar. Sim, mas lá está, para perceber que há teto, tens que identificar tudo, não é? Portanto, tens que rastrear as várias áreas, tens que avaliar. Sim. E são mesmo trabalhos de equipa. E realmente os comportamentos podem ser diferentes, não é? Duas crianças com a mesma problemática podem ter comportamentos diferentes, contudo, os sinais de alerta são isso mesmo, não é? Portanto, é uma listagem, digamos assim, de coisas a que pais, professores, psicólogos, auxiliares, às vezes, sim. amas, babysitters, podem ter esta informação e podem estar atentos. Porque depois é da conciliação desses sinais de alerta, desses sintomas, desses sinais visíveis, que nós também vamos colocando aqui as nossas hipóteses e vamos desenhando aqui o caminho. Também somos lentas a dar diagnóstico, não é? Sim, fechar. Muito lentas a fechar, não demasiado lentas. Não, claro, mas que precisamos no fundo desta integração. Pistas. Sim. Precisamos daqui sim, as coisas não estão em caixas fechadas. Para não navegar à vista, não é? Sim. Pois é, porque as coisas não estão efetivamente em caixas fechadinhas. E muitas são de facto falta de estimulação. São, muitas são. E vêm assim bastante enviosadas. Sim, eu acho. Achas que podíamos partilhar uma lista de sinais de alerta? Acho que sim, mas isso não fica para agora. Ok. Sabias? Mas é que é um PDF? Não. É uma coisa muito mais engraçada. A sério? A sério. Já pensaste nisso? Pensei nisso e até lhe dei um nome. Espetáculo. Vê bem isto. Diz lá. A minha criatividade. Tens 5 minutos de atenção?
Ora, faz aqui como eu te digo. Olha, gosto disso. Portanto, a ideia Mas é são essa. só 5 minutos, nesse caso. Sim, se calhar até vamos tentar aqui resumir isto Tipo, em por menos. tópicos. Por tópicos, sim. Ter Não, aqui. porque acho que é interessante, há esta discussão que acho que tem muito valor, Certo, e depois acho que é interessante podermos partilhar as coisas de forma muito objetiva, concordo. muito listada sempre que possível, Sim, para que, independentemente da pessoa que nos ouve, consiga extrair informação de forma muito organizada, muito certo. objetiva Muito objetiva. e possa levar para casa. Isso, é essa a ideia. E ainda com um miminho de algumas atividades dentro daquelas Ok. áreas, aqui neste caso da consciência fonológica, que possam brincar em casa, brincar na escola, com os vossos filhos e com os vossos alunos. Olha, devíamos fazer um mix, devia ser brincadeiras para desenvolver consciência fonológica enquanto desenvolvem a autoestima. Isso é espetacular. Era giro. Olha, gosto Vamos dessa para ideia. Portugal a brincar Vamos para Portugal a brincar e a aprender. e a aprender. É verdade. Gosto disso. Boa. Olha, adorei mais um episódio Também, assim. olha, Top. muito bom Muito mesmo. bom. Muito Gosto. obrigada. Obrigada também. E obrigada a vocês por mais um episódio. Obrigada também. Fiquem atentos, não é? O quê? O que é isso? O que é isto? É que vocês não imaginam, eu estou aqui a delirar com o episódio da educação especial com a nossa querida Márcia. Estou mesmo... Esse é que já é mesmo o próximo, não é? Sim. E entretanto o teu curso, como é que isso está? Pois é. Estava-me a esquecer de uma coisa muito importante antes de fecharmos aqui. Então, o curso está quase a fechar as vagas. Já temos assim uma sala bem compostinha. Ele fecha a 7 de março. Ok. Não sei quando é que isto vai ser lançado, mas tenham atenção porque há de ser mesmo muito poucos dias entre o lançamento deste Isso é episódio. sexta-feira. Sexta-feira, 5, 7 de 6, março. 7, Sim. E por isso, para quem quiser, pode ir inscrever-se e diga que vai da nossa parte, com o código tem 5 minutos. E tem assim uns descontos. Estou para ver. Também posso inscrever? Claro que sim, E também tenho códigos. também tens código. E Tens 5 coisas, minutos. E cenas. Tu tens 5 minutos, Eu tenho portanto. 5 minutos. É isso. Por isso, ficamos assim combinados. Boa. Boa. E é um curso para professores e educadores? Certo? Professores Ok. e educadores, professores de educação especial. E, eventualmente, tenho aqui já alguns pedidos de profissionais de saúde, como, por exemplo, pediatras e psicólogos, e, portanto, está aberto. No fundo, só não é idealizado e montado para pais porque tem uma estrutura muito pedagógica, mas... Olha, e é um curso ao vivo, é gravado. Então, ele é um mix, portanto tem aulas assíncronas, que são as aulas mais teóricas. Nivelamento de conhecimentos, não é? Para as Isso, pessoas depois sim. conseguirem. Ok. Certo? E depois temos uma aula ao vivo de 4 horas só de análise de tarefas, construção de tarefas ao vivo e estudo de caso. A ideia dessa aula é toda a gente que estiver nela vai ter acesso a todos os materiais que forem vistos, ouvidos e, portanto, leva como trabalho já feito. Pois. Portanto, Para é poder mesmo... aplicar. Ok. Portanto, Sim. há um nivelamento teórico e depois há realmente uma parte muito prática, muito Muito dirigida prática, a ao ideia é dia-a-dia. essa, sim. Eu balizei-me muito nestes 13 anos, ouvi muito uma frase dita principalmente por professores e educadores de infância, eu não me esqueci disso nunca e balizei este curso nisso, que é, diziam-me sempre, eu vou a tantas formações de consciência fonológica e não consigo aplicar na prática. Certo. E eu quis mesmo, ou seja, ainda pensei ao início, vai ser só prático. Mas quando comecei a montar a parte prática, não, porque eu não sei... Não conhece o background de cada pessoa, Com certo? certeza que para muitas aquilo será só mesmo um nivelamento daquilo que já sabia e até ali um refrescar de informação para depois partirmos para aquilo que é pôr as mãos na massa, que era mesmo isto que eu queria que o curso fosse. Mas no fundo não podia viver uma coisa sem outra. Pronto, mas não está amassador, já tenho feedbacks muito positivos a esse nível. Aliás, tive um feedback há pouco tempo de alguém que já começou a ver as aulas assíncronas que disse está mesmo para nós da educação. Fiquei mesmo muito orgulhosa com isso porque foi isso que eu tentei. Ou seja, tentei pôr poucos atins, tipo o mesmo nós fazemos aqui nos Tens 5 Minutos, mas falando dos atins na mesma, mas de uma forma mais... leve. Mais descomplicada. Descomplicada. No fundo é isso. Sim, sim. Olha, e como é que as pessoas podem inscrever-se? Para onde é que podem contactar? Ok, no meu Instagram, Edina Alvarenga, terapeuta da fala, _ terapeuta da fala, está na bio todas as informações. É só clicarem, tem toda a descrição para saberem, preços, tudo, e depois ficha de inscrição, caso Excelente. queiram. Pronto. Boa.
Vai E eu ser estou um cá para tirar sucesso, de dúvidas. certeza. Obrigada. Sim, claro, é isso que esperamos. E obrigada. Obrigada também e até ao próximo... Até ao próximo episódio. Que há de ser o Tens 5 minutos de atenção, não é? Pois é, ainda sai antes do outro. Ainda Pois sai é, antes do pois outro. é. É verdade. Obrigada, fiquem por aí. Obrigada, adeus. Adeus. Olha, muito fixe.